Eu chamo a atenção para o fato nesse quadro aqui, a ênfase é de que o discípulo, mesmo o aspirante a discípulo, deve orientar a sua vida para o serviço ao mundo. Os mestres preparam discípulos para que eles se tornem servidores da humanidade. E para isso, então, eles devem desenvolver a mentalidade, a atitude de vida de servir, de acordo, cada um, dentro dos limites de seus modos naturais de expressão. Conselho a um discípulo que o mestre Polidorus Isuranos passou através de Geoffrey Hodgson. Desenvolva uma atitude mental e psíquica mais relaxada para com seus deveres e serviços. Continue a servir, como você faz naturalmente, mas seja você mesmo e pare de tentar ser o que você pensa que as outras pessoas querem de você. Seja natural, não tente virar de cabeça para baixo para agradar gregos e troianos, seja autêntico. Acentue o pensamento e faça surgir a disposição de felicidade interior, chegando mesmo ao júbilo. Esse, talvez, seja o melhor antídoto para as tensões atuais, quase inevitáveis, e as demandas que as causam. Então, solte-se interiormente, desenvolvendo o estado mental paradoxal de despreocupação, mesmo quando atendendo aos deveres. Muitos discípulos ficam muito tensos com o seu senso de responsabilidade. Meu Deus, será que eu vou dar conta? Eu preciso fazer isso o melhor possível, o mais rápido possível. Então colocam-se num estado de estresse que pode, a médio e longo prazo, causar sérios danos para a sua psique. E o mestre está dizendo, relaxe, continue sendo sério, cumprindo com os seus deveres, mas numa atitude mais descontraída. A fraternidade está trabalhando ativamente, não só em relação à situação atual na Terra, mas na realização de planos de longo alcance para o presente e para períodos mais distantes no futuro. A fraternidade não tem que reagir a qualquer circunstância do presente, porque ela já a conhecia antecipadamente. Assim, ela já sabe o que vai acontecer e fez, com muita antecipação, planos para tudo isso. Em outras palavras, que nós não devemos ficar ansiosos, mas, meu Deus, olha o que está acontecendo no mundo, os mestres não vão fazer coisa alguma. Os mestres já sabiam que essas coisas iriam ocorrer, mas em virtude da necessidade da obediência para com a lei de causa e efeito e da liberdade de pensamento de cada indivíduo, eles não podem impedir que certas coisas ocorram, mas eles começam a criar condições, criar movimentos, situações que venham a minorar os problemas que irão acontecer. Então, eles preveem como que uma linha de força que venha a levar a um determinado acontecimento e criam movimentos, outras linhas de força que venham poder lidar com aqueles problemas. O que nos leva a buscar a senda? O que leva uma pessoa a buscar, encontrar e trilhar a senda? É a insatisfação que, felizmente, está se tornando quase universal. Requisitos para encontrar e trilhar o caminho. Aprenda a pensar por si mesmo. Dê valor, mas examine criticamente tudo o que lhe for ensinado, especialmente a respeito de religião. Avalie e purifique seu caráter, incluindo os motivos para tudo o que você faz. Os motivos. Reduza ao mínimo o egoísmo em seus motivos. Estude as grandes obras sobre misticismo e ciências ocultas.
Estabeleça o hábito de remoer em solidão a respeito das verdades mais profundas que você conhece. Blavatsky, por exemplo, sugeria que cada vez que viermos a ler 10 minutos de algum livro profundo sobre teosofia, que nós deveríamos meditar, ou seja, remoer o conteúdo daqueles 10 minutos de leitura. Cumpra seus deveres no mundo com a máxima eficiência, desta forma desenvolvendo e melhorando ainda mais o seu caráter. Adquira todas as faculdades que você puder. Envie um pedido por ajuda em sua busca para que um verdadeiro mestre espiritual passe a lhe guiar. Ele vai imediatamente começar a lhe ajudar e já estará fazendo isso se você for sincero. No seu devido tempo, ele se fará conhecido a você, inicialmente por meio de um de seus agentes e finalmente em plena presença. Nunca fique satisfeito consigo mesmo ou com seu ritmo de progresso. Ainda que preservando a devida serenidade, continue pressionando com sabedoria discriminadora. Procure outras pessoas e ajude-as como você está sendo ajudado. Empreste a eles sua força e compartilhe com eles sua visão. E, se possível, contagie-os com o seu entusiasmo. Empreste a eles sua força, compartilhe, não é ensine, pregue, não, compartilhe com eles sua visão e contagie-os com o seu entusiasmo. Como o golfo, a distância que existe entre mestres e nós, aspirantes a discípulos, pode ser superado. A diferença entre o estado de consciência de um adepto e de um homem vivendo no mundo, mesmo um teósofo e membro da escola esotérica, é realmente muito grande. Os mestres estão constantemente cuidando da humanidade. Parte de seu cuidado é para 2 tipos de pessoas. Um consiste dos discípulos e iniciados que reencarnaram. O outro inclui aqueles que estão despertando espiritualmente. Nós vemos aqui que o trabalho dos mestres é um trabalho de longo prazo. Nós temos a tendência a pensar que a nossa vida é a vida e é só isso. Os mestres veem todas as nossas vidas e então passam a cuidar de cada um dos seus discípulos e iniciados de vidas passadas e também daqueles que estão despertando espiritualmente. Isso é muito importante. O mestre estabelece outra vez o elo oculto com o discípulo reencarnado, formando linhas de força de conexão que agem automaticamente como o pulsar de uma radiofrequência. Isso também pode ser feito para devotos e servos dos mestres de vidas anteriores, cujo dharma e escolha indicam atividades ocultas para a nova vida. O mestre também passa a observar os egos avançados que estão despertando espiritualmente e tornando-se genuínos idealistas e altruístas. O início ou retomada da vida oculta pode se mostrar como um estado sincero e inteligente, voltado para a oração, uma determinação irresistível para viver corretamente e para ajudar os outros sempre que possível. Uma atitude assim atrai a atenção dos mestres observadores. Esses atributos de caráter começam, por sua vez, a construir uma ponte do lado humano para o mundo e a atmosfera dos adeptos. Estes últimos respondem plenamente e, se o idealista persistir, a ponte será construída. Os mestres. Um mestre passando essa instrução a Geoffrey Hodgson. Torne claro em seu estudo e ensinamentos a respeito da natureza dos adeptos a distinção entre a personalidade física conhecida, com sua aparência corporal e nome, por um lado,
e o verdadeiro adepto atuando como Atma Buddhimanas por outro. Essa tríade superior, maravilhosamente desenvolvida, manifesta-se no plano mental superior, num veículo intensamente luminoso e radiante, construído de material dos subplanos mais elevados do plano mental. Essa distinção é importante, pois ali, e somente ali, o verdadeiro adepto existe e pode ser visto e conhecido. Comunhão plena e real com ele só pode ocorrer no nível búdico, isso é, pelo exercício da mais pura intuição e não pelo processo do raciocínio. Ainda mais elevado, ou seja, ainda mais profundamente na natureza interior do adepto, brilha o ser átmico, o verdadeiro Mahatma, o homem justo tornado perfeito, a rara florescência da raça humana. O mestre físico externo ainda está usando uma personalidade humana, porém inteiramente purificada de toda escória, com a aparência de um homem, como os retratos mostram. Tendo passado a quinta iniciação que ele confere misteriosamente a si mesmo, algo muito interessante, ele não pode recuar, falhar ou jamais agir em qualquer assunto importante, nem mesmo com o mais leve traço de vontade própria. Nesse sentido, ele é infalível. Não pode se enganar sobre qualquer assunto para o qual ele direcione a sua atenção. Cada ser humano é um adepto em preparação, e aquele adepto já existe em seu interior, no interior de cada um de nós, de forma semelhante como a flor está presente no botão ainda fechado e toda a planta na semente. Da mesma forma como a estufa em climas frios pode apressar o desenvolvimento da flor, assim também a vida oculta, especialmente o yoga, podem acelerar a evolução do aspirante e promover a floração do futuro adepto antes do tempo normal para a raça humana. Yoga, quietude da mente. A quietude da mente refere-se não só à redução até ao ponto do desaparecimento da atividade da mente nos processos de pensamento, apesar disso ser importante. O verdadeiro silêncio no qual a voz do silêncio pode ser ouvida também inclui, além do serenamento de todos os movimentos mentais, também inclui a redução a um mínimo até seu desaparecimento da ideia de um eu ou ipseidade, da existência de um ser individual autoconsciente. Uma maneira de alcançar isso é fixar a mente e o coração no Guru ou outro grande ser espiritual, para que, por meio da devoção dirigida a ele, seja reduzido e mesmo obliterado o pensamento de si mesmo. Essa é a razão pela qual aqueles que seguem Bhakti Yoga podem ter grande sucesso, pois eles direcionam uma corrente ardente de pensamento de devoção ao seu Senhor e são levados por aquela corrente para a sua presença e, consequentemente, esquecem-se de si mesmo, que é o segredo. Se alguma vez uma amostra da quietude divina lhe for concedida durante o yoga, se você experimentar um sentimento de quietude, então toda a prática deveria, não de forma forçada, mas gradualmente cessar, para que o estado de espera possa seguir-se. A quietude, então, pode se aprofundar e, finalmente, o jeito para isso ser desenvolvido ou adquirido. Lembre-se, porém, que isso é simplesmente um estado inicial, limiar, e não algo para ser mantido por si mesmo.